Pessoal, agora a gente vai falar sobre a nossa energia, né? Da onde vem a nossa energia? Não é de um Red Bull, não é de uma bebida cafeinada, não é do próprio café, não é de nenhum psicofármaco, nenhum estimulante. A nossa energia vem dos nutrientes, tá? Então a combinação desses macronutrientes, são nutrientes muito grandes, que são compostos pelos carboidratos, pelas gorduras e pelas proteínas, esses são os macronutrientes que vão, enfim, fazer a nossa energia quando eles forem quebrados pelo nosso tubo digestivo, que é a nossa máquina de processamento de combustível advindo da alimentação. Então a alimentação ela tem que conter os macronutrientes para que eles sejam processados, quebrados em átomos e moléculas muito pequenas que sejam passados para dentro da célula, para que lá dentro da célula eles sejam juntados com oxigênio e, enfim, a gente tem o nosso ATP produzido. Essa é a nossa energia. Então, a gente precisa consumir os macronutrientes para ter energia, ok? E aí, o uso, né? A gente tem carboidrato, gordura e proteínas. Qual deles realmente são fontes de energia? Aí eu coloquei aqui a parte, as proteínas, elas não devem ser usadas como fonte de energia. Elas devem compor o componente nutricional, nossa alimentação diária, mas elas não devem ser usadas como fonte de energia. Elas não devem ser queimadas, porque elas são estruturais. Então elas vão manter a estrutura do corpo, que é osso, que é musculatura, que é cartilagem, que é membrana celular, que é receptor, hormônio, enzimas, ou seja, ela deixa elas fazerem o papel estrutural delas e vamos usar outro tipo de combustível que possa ser queimado para a gente adquirir o nosso ATP. Queimado quer dizer oxidado, né? Então a gente tem os carboidratos e tem as gorduras como fonte principal de energia, já que a proteína é estrutural. E quando é que a gente vai utilizar um ou outro? Depende, tudo depende. Aqui eu coloquei da quantidade de oxigênio disponível. Ou seja, todo mundo sabe que a gente, para emagrecer, ou seja, para a gente queimar gordura, e o nome técnico é para a gente beta-oxidar os ácidos graxos. Olha que chique, gente. Eu vou beta-oxidar meus ácidos graxos, né? Ou seja, eu vou usar oxigênio para queimar a gordura. Então, todo mundo sabe disso e todo mundo quer fazer uma modalidade esportiva aeróbica, ou seja, que forneça maior oxigênio para beta-oxidar seus ácidos graxos. Só que você, se subir a frequência cardíaca acima de 110, 120, metabolicamente, você está errando no seu objetivo, porque você vai aumentar a frequência cardíaca e a frequência respiratória, adivinha por quê? Porque está faltando oxigênio. Então, se está faltando oxigênio, você não vai usar a gordura como primeiro combustível. Você vai usar o carboidrato, porque é uma molécula mais fácil de ser usada. Ela pode ser até usada sem oxigênio. A gente tem uma glicólise anaeróbica que produz menos oxigênio do que a aeróbica, a continuação da reação até o final, que aí precisa do oxigênio, mas você já tem uma quebra, já tem uma energiazinha assim, mesmo sem oxigênio. Então, depende da quantidade de oxigênio disponível, qual o combustível que você vai usar. Ofereça oxigênio para você ter menos estoque. Agora, depende também do modus operandi do seu organismo. O que quer dizer isso, gente? Modus operandi significa de como regularmente você funciona ou manda o seu organismo funcionar. Ele está geralmente acostumado a funcionar de um jeito, quebrando determinado tipo de alimento. Aí, de repente, você dá um shift e muda diametralmente o seu modus operandi. Ele vai, peraí, o que está acontecendo? Eu estava cada vez melhorando minha performance em quebrar esse tipo de alimento, agora eu mudei. Então, assim, ele se adapta. Mas o modus operandi dita como você vai usar o combustível em determinado momento. Então, às vezes você está errando no combustível na hora que a gente vai consertar. Olha, não use tanto carboidrato, né? Regule seus carboidratos, não tema as gorduras e priorize as proteínas. Então, esse é um modo fácil da gente entender as coisas, como a gente deve ofertar e compor a nossa alimentação. A fibra é obrigatória porque ela faz uma rede, né, de fibra para botar todo esse bolo alimentar que desça junto pelos sucos digestivos, tá? Então, isso a gente precisa de entender a mecânica no manual de instrução para a gente não errar.
Então, depende do modus operandi, porque cada vez a gente tá melhor adaptado a um jeito de ser. Tá? Então, vamos se adaptar cada vez melhor ao jeito de ser certo. E depende da quantidade de energia ofertada por um determinado nível de atividade. Então, se você colocou muita energia por um determinado nível de atividade, essa energia vai ser pouco consumida e o restante armazenado. Então, tudo isso depende da interação sua com o meio ambiente, com o seu nível de atividade, com o oxigênio disponível e com o que você regularmente faz. Isso realmente é importante, porque senão nada dá certo. Então, gente, se a gente tem uma oferta de energia superior à necessária para a atividade no momento, a gente vai ter que dar um jeito com essa energia e normalmente o jeito que a gente dá é estocando, tá? Então, é muito importante porque esse estoque é feito no tecido subcutâneo, que é o tecido adiposo, tá? Ele é feito pouco, mas ele é feito também nos músculos, ele é feito nas gorduras viscerais, fígado e o resto do peritônio aqui. Então, a gente tem dois modos principais de estocagem. As células gordurosas, que são o maior tecido responsável pelo estoque, né? O que rege o estoque de energia, é o tecido adiposo, ele normalmente se hiperplasia, ou seja, ele popoca e aumenta o volume de células de estoque necessárias para a sobrevida até a gente morrer. Eles são fixos até a adolescência, então a gente tem uma necessidade de ir fazendo mais células adiposas para caso haja necessidade, a gente tem um volume estabelecido de estoque para não morrer, né? Então esse período até a adolescência é o período máximo em que a gente está construindo o nosso tecido adiposo e é por hiperplasia. A partir do momento que passou desse período e a gente tem uma oferta maior de energia ao sistema em decorrência do nível de atividade, a gente vai ter que estocar. Só que a gente dificilmente consegue estocar por hiperplasia. A gente vai estocar por hipertrofia. Hipertrofia é aquela situação em que a própria célula aumenta em até 20 vezes o seu próprio diâmetro para conter aquela energia toda. Isso é péssimo, porque ela vai acionar um mecanismo de sobrevivência, porque senão ela vai explodir. Então ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até um ponto que ela para de crescer, ela se torna surda ao comando de estocagem. Então ela se torna resistente ao comando do hormônio que rege o estoque, que chama insulina. A partir do momento que a célula ficou surda aos apelos da insulina para que ela estoque, a célula ficou resistente à insulina, então a insulina não consegue fazer com que aquela glicose, aquele carboidrato vá para dentro da célula e saia da circulação, hipertrofiando, porque essa célula tampou os ouvidos, eu não quero mais armazenar. Eu estou resistente a você, porque senão eu vou morrer. Eu estou dilatando e você não está vendo. Então, sabe aquele balão de água que vai estufando, até que ele começa a vazar água através da parede do balão? É a mesma coisa. É a mesma coisa também o que acontece numa perna muito inchada, de um paciente que vai inchando por linfedema, por tromboses crônicas, né, por cicatriz de vasos linfáticos danificados previamente, ou seja, ele tem uma dificuldade no retorno do sangue, então a perna incha e começa a babar líquido inflamatório através da pele. Então a célula inflamatória, a célula adiposa, ela não é diferente. Então a partir do momento em que ela se distende, ela vai babando líquido inflamatório, que contém as interleucinas inflamatórias, interleucina 6, interleucina 2, o fator de necrose tumoral, né? O NF-kappa-beta, ou seja, tudo que a gente ouviu falar no COVID são os mesmos hormônios inflamatórios que são chamados interleucinas. Então, daí o grande problema de que quando você tem uma resistência da célula aos apelos da insulina, significa que ela vai aumentar cada vez mais a sua quantidade para fazer com que a célula estoque. Então, a hiperinsulinemia, o aumento de insulina no sangue, ele está ligado à inflamação sistêmica, porque esses hormônios caem na circulação a partir da célula adiposa que está tentando sobreviver e não responder à insulina mais. Só que junto com a célula adiposa, as outras células também se tornam resistentes.
Então elas também não querem hipertrofiar, porque a insulina dá um comando de crescimento, vai enchendo aí de energia onde der. Então incha a bochecha, incha o tórax, incha o braço, incha a coxa, incha a barriga, incha tudo, vai estocando, entendeu? E a partir desse momento as células também ficam resistentes. Elas não querem também ter esse comando de supercrescimento, ninguém quer. E aí que vem um segundo problema, né? A gente só fica mirado em cima da glicose. Nós médicos olhamos só a glicemia. E quando a glicemia ultrapassou 100, 102, 103, 106, a gente fala só um pouquinho, resolve assim com dieta, anda mais um pouquinho, né? Faz mais exercício. Você não dá o peso na recomendação certa. Isso quer dizer o quê quando uma glicose passou de 99 mg por decilitro? E se eu tive a infelicidade de ter isso na minha filha recentemente e senti essa necessidade de colocar para fora, distribuir esse conhecimento, porque conhecimento debaixo da gaveta não serve para nada, né? Então, é uma verdade, tá? Quando a insulina está elevada demais e não dá conta de baixar a glicose, porque as células estão resistentes, ninguém quer ouvir mais que precisa acomodar mais glicose sob a forma de gordura, a gente tem um problema, porque a gente tem glicose aumentada no sangue e insulina aumentada no sangue, tá? E você está sem energia, porque a energia está na conta corrente, mas o consumidor final não consegue usar, porque a célula está resistente à insulina. Então, nesse momento em que o hormônio de comando para uso de energia, de uso de carboidrato, não está resolvendo, tá? Ele está gritando e a célula está precisando de energia, ela está fraca, porque todo mundo que não consegue usar a glicose está alta na conta corrente, essa pessoa está sem energia, porque a célula não está conseguindo fazer ATP. E normalmente a pessoa come mais daqueles macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos, a pessoa come mais carboidrato para ter acionado a insulina, para ter forçado a glicose a entrar dentro da célula e ter engordado, para ter forçado a célula a se estufar o máximo que ela conseguiu e liberar hormônio inflamatório para inflamar o sistema inteiro. Então todo mundo recusa a glicose. Então, ou seja, o consumidor final, que é a célula, está sem energia. Não tem jeito dela adquirir a glicose, porque a célula não está colocando essa glicose para dentro dela mesma. Então é sobre a insulina. A insulina é a bola da vez e é sobre ela que nós profissionais devemos colocar a nossa mira e não em cima da glicose, porque quando a glicose sobe, já é tarde demais. Quando ela está batendo na trave, 98, 97, já é um alerta. Dá uma olhada nessa insulina, de como que essa insulina está, né? Porque normalmente ela não está dando conta de botar essa glicose nos níveis normais, que seriam os 80, né? 76, e está sobrando no sistema. Aí acontece diversas coisas. A pior coisa que a gente tem que acontecer é inflamação generalizada. Inflamação de articulações, né? A articulação começa a inchar também, e falta glicose, ela inflama também, baba líquido inflamatório, dói a articulação, dói a musculatura, você fica com aquela brain fog, aquela cabeça oca, sem energia, não consegue pensar direito, não lembra das coisas, realmente está faltando energia. E nesse modelo em que você tem altíssima quantidade de insulina e grande oferta de glicose, qual seria o combustível a oferecer, já que a glicose não consegue ser utilizada? A gordura. Então, uma dieta rica em gorduras e rica em proteínas é a dieta que conserta um estado de hiperinsulinemia. É o que deve ser oferecido, com suas diferentes nuances, variedades, mas a proporção ela tem que ser essa. É priorizar a proteína, não temer os lipídios e moderar ao máximo, limitar os seus carboidratos. Aí você vai ter uma reversão total do estado de base, que está inflamando o sistema. Então, o hormônio que mexe com o estoque é a insulina, tá? E aí agora você imagina uma empresa que tem aumento de estoque. Como é que essa empresa está financeiramente? Ela está mal, né? Porque você não está conseguindo dar vazão ao seu estoque. E é assim que a gente vai ficando.
a gente vai ficando mal, porque a gente vai ficando sem energia e com necessidade de ficar armazenando cada vez mais. Então, se você tem aumento de estoque, você vai precisar de aumento de funcionário para dar conta daquele estoque. Você vai ter que dar um aumento de vigia, né, polícia ou vigilante para ninguém roubar seu estoque. Você vai precisar de mais galpões de armazenamento para poder armazenar aquele estoque. E a energia, o custo, o seu orçamento, que deveria ser para você ampliar a sua empresa, melhorar, modernizar, etc., ou regenerar determinadas estruturas que estão sendo gastas, está sendo desviado para manter o estoque. Então não faça isso. Não mexa com esse hormônio regulador de estoque. Respeito pelo sistema e maneje a sua energia. É isso aí.